Bom dia! Hoje é o primeiro domingo do mês, é o dia da nossa ceia. Então, antes de começar a palavra, vou te lembrar: prepare o seu pão, prepare o seu suco de uva, o seu vinho. Hoje nós vamos celebrar a ressurreição do Senhor. Também no mês de novembro, o mês da primavera, o mês das flores, o mês da conquista, o mês que pessoas que me escutam vão casar. Foi difícil para você até aqui esperar, mas o Senhor diz que esse mês, faça a sua parte, Ele já fez a dele. Teu casamento vai se realizar. Deus vai abençoar você com a bênção da família. Eu vejo pessoas entrando na igreja de branco, com um buquê de flores na mão. Tem festa preparada, Deus vai te dar condição para você pagar a festa. Teu casamento vai acontecer este mês e você vai se alegrar no Senhor. Eu vejo pessoas que esse mês você vai parar de fazer salgado. Deus está te dando uma nova estratégia, Juarez. Você não vai mais vender coxinha nem pastel. O Senhor está te dando uma chave de vitória para você começar no mês de novembro. Não que vender pastel não seja bom, vender coxinha não seja bom, mas o Senhor diz: eu tenho algo maior para você. Abra a tua mão, recebe a chave desse negócio que o Senhor te dá. Se você crê, diz amém. Hoje é domingo, 3 de novembro de 2024. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Você já cantou a música Eu Tenho um Pai? Eu preciso que você cante. Sabe, obedecer é melhor que sacrificar. Todos os atos proféticos que são feitos aqui, você que me escuta, eu sei que você me acompanha porque você tem testemunho para contar. Se Deus não me usasse, não aconteceria nada na sua vida. Mas eu recebo centenas e milhares de testemunhos diariamente do que Deus faz através destes áudios e dos atos proféticos. Então, quando eu te digo canta 3 vezes, canta 5 vezes, canta 7 vezes, tem um motivo. Vai lá. Não me importa onde você vai cantar. Só me importa que você cante com as suas mãos levantadas para o céu, declarando: a minha história não acaba onde eu sofri. Vai ter milagre, Deus vai mudar a minha vida. A palavra do dia hoje está no livro de Números, capítulo 27, verso 18, que diz assim, Josué, designado sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Hoje, você vai fazer um ato profético sobre a vida dos seus filhos. Nós, pais, muitas vezes somos negligentes com aquilo que Deus nos dá e não abençoamos os nossos filhos como deveríamos. Então, se prepare aí. No final da mensagem, eu vou dar um ato profético para você, fazer com que os seus filhos sejam bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Olha, Josué era um jovem. Ele era um aprendiz de Moisés. Acompanhava Moisés e o servia, levava sua capa, lavava suas sandálias, lavava os seus pés, e ele estava sempre atento a tudo que Moisés fazia. Interessante é que quando nós observamos alguém, nós aprendemos o que aquela pessoa faz. E nós podemos no futuro sermos escolhidos para sermos sucessores dessas pessoas.
Observar alguém que anda com Deus é importante para que nós também aprendamos a andar com Deus. Observar alguém que tem um testemunho é bom para nós, porque assim também aprendemos a dar testemunho daquilo que ele é bom. Hoje, eu quero incentivar você que me escuta. Escolha uma pessoa de caráter, uma pessoa que você sabe que Deus usa, uma pessoa que prega a palavra para que você se inspire nessa pessoa. Sabe por quê? Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai para a sua vida. E quando eu atraio uma unção para mim, quer dizer que eu serei usado também da mesma forma. Sabe, há 22 anos atrás, eu estava em Fortaleza, em cima de uma comunidade, e eu estava fazendo coleção de DVD de pregação, na verdade era fita cassete, de um pregador que eu admiro muito até hoje. Eu estava assistindo as pregações daquele homem pela TV, quando o Espírito Santo se apodera de mim e o Senhor me diz, eu vou te usar também da mesma forma. Ali eu comecei a viver a experiência de ter revelações proféticas do Senhor. Alguns anos depois, o Espírito Santo me presenteou com o dom de atos proféticos. Coisas que eu faço que no Brasil e no mundo eu conheço poucas pessoas que fazem. O Espírito Santo me revelou a como trazer do reino espiritual para o material coisas que eu gostaria de ter, aquilo que eu gostaria de ser. E o Senhor me ensinou que através de atos proféticos, de ilustrações e de palavras faladas, eu poderia trazer à existência aquilo que não existe. Se você não sabe, na história antiga, tudo que era trazido era por palavras. Quando Josué estava no meio da guerra, e ele precisa que o sol pare para que não escurecesse, os soldados de Israel continuassem a ganhar a guerra, ele diz, Senhor, eu quero que o sol pare. E o sol parou. Quando Deus ordena a Moisés que Moisés toque nas águas do Mar Vermelho, ou Rio Vermelho, como você queira interpretar, para que o mar se abrisse, o Senhor diz para Moisés, toca nas águas e manda que o mar se abra. Quando Elias estava ali enfrentando os profetas de Baal, ele disse, Senhor, faça cair fogo do céu, e o fogo cai. Quando Elias estava enfrentando Acabe, ele disse, segundo a minha palavra, não vai cair orvalho nem chuva nesse lugar. Eu aprendo como Espírito Santo e lendo a palavra que o que eu falo surte muito efeito no reino espiritual e aqui na terra. Então você precisa entender, se você não tiver o ensinamento e o exemplo de alguém que você confia, de alguém que Deus usa para te ensinar a como você evoluir espiritualmente, a como você crescer, você corre o risco de ser uma pessoa estagnada, uma pessoa que pode ter um bom emprego, pode ter uma família até bem sucedida, mas você jamais vai realizar o seu sonho, sabe por quê? Porque você não sabe como trazer à existência através das tuas palavras o que Deus tem para a tua vida. Aqui, Josué, ele começa a se espelhar em Moisés. E o que acontece? Deus chama Moisés e fala, Moisés, escolha Josué, filho de Num, o Espírito do Senhor está nele. Coloque as mãos sobre ele, olha que sério, coloque as mãos sobre ele e dê para ele, através do posicionamento das mãos e da palavra que sair da tua boca, metade da autoridade que está sobre você. Isto é sério, queridos. Olha, escuta o que eu vou te dizer e nunca mais esquece. Tudo que sai da tua boca prospera. Tudo que sai da tua boca tem poder. Então você e eu precisamos escolher o que vamos falar. Se é palavras de bem ou palavras de mal. Sabe quantas vezes você que é pai, você que é mãe, olha para o seu filho e diz, menino maldito, moleque. Quando você chama seu filho de maldito, você está dizendo, você é filho do diabo. Quando você chama ele de moleque, moleque significa oferecido a Moloque. Moloque era um deus antigamente que se alimentava com o sangue de crianças inocentes. Quando você fala menino danado, pesquisa no dicionário o que significa danado. Aquele que arde no fogo do inferno. Aquele que é amaldiçoado a queimar
no fogo pelo resto da vida. Quando você fala palavras malditas sobre a tua descendência, você está dizendo que a tua descendência, aqueles que têm o teu sangue, não vão prosperar. Você acha isso certo? A Bíblia diz que Deus não nos julga pelos nossos pecados quando nós não sabemos o significado deles. Mas a partir de hoje, você não é mais uma pessoa ignorante quanto a esse tema que eu estou te trazendo, porque o Senhor me impulsionou a te ensinar que a tua palavra vai prosperar para o bem ou para o mal. Eu quero agora que você pegue os seus filhos, você que é pai, você que é mãe. Você vai colocar as suas mãos sobre a cabeça dele. Você pode, porque a autoridade sobre eles está na tua mão. E você vai dizer assim: filho, filha, em nome de Jesus, eu quebro toda maldição que eu lancei com palavras sobre a tua vida, sem saber o que estava fazendo. Eu quebro agora. E no sangue de Jesus eu te selo no reino espiritual e no natural. E eu te abençoo para você prosperar, para você crescer, que você seja bem-sucedido em todas as áreas. Eu abençoo o teu presente, eu abençoo o teu futuro, eu abençoo o teu casamento. Quando você casar, se você é filha, encontrar um homem que seja um homem de Deus, se você é filho, encontrar uma mulher que seja uma mulher de Deus, que os seus netos sejam abençoados, e você vai declarar palavras de bênção agora com as suas mãos colocadas sobre a cabeça dos seus filhos. E eu, como ministra aqui do outro lado, eu quero declarar que as suas mãos impostas sobre os teus filhos agora estão declarando em nome de Jesus que os teus filhos são bem-sucedidos, que o futuro deles seja bem-sucedidos, que os filhos deles e os filhos dos filhos sejam abençoados, e que nenhuma maldição alcance a tua hereditariedade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, eu gostaria que todos vocês sentassem no chão, pegassem o pão e o vinho, e nós vamos cear, celebrando nesse dia a maldição quebrada sobre a vida dos nossos filhos, da nossa descendência, porque a Bíblia diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Pegue o pão agora na mão, toda a família reunida. Eu abençoo este pão agora. Eu digo em nome de Jesus que quando você comer deste pão, toda a maldição que havia sido lançada por palavras de pai, de mãe, através da tua descendência, se você que me escuta já é adulto e sofreu alguma maldição lançada por palavra, maldição hereditária, eu consagro este pão, para que quando você comer, toda maldição seja quebrada em nome de Jesus, porque este pão representa o corpo de Jesus rasgado por nós na cruz do Calvário. Por isso eu santifico e eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em família, pode comer o pão. Da mesma forma, Jesus pegou o cálice e ele pegou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si mesmo. Bispa, eu preciso ser batizado para cear? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos podem cear. Você precisa agora se examinar se você é digno de participar do corpo e do sangue de Jesus. Se você acha que sim, é você que tem que tomar essa decisão. A Bíblia, em versículo e capítulo nenhum, fala que para cear
precisa descer às águas. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Então pegue agora o cálice em família. Eu consagro agora este cálice, que representa o sangue de Jesus Cristo. Rai, que uma sube alabacai. Oh Senhor, eu peço que uma gota do teu sangue agora seja colocado neste cálice. Eu consagro a ti, e que ao beber, os pecados do teu povo sejam perdoados, que a partir de hoje eles vivam nova vida contigo, e que as maldições lançadas sejam quebradas, Pai, que os pecados sejam apagados, lançados no mar do esquecimento, que haja cura física, cura emocional, cura espiritual, em nome de Jesus. Ele pegou o cálice e ele abençoou e ele disse: bebam, pois isto é o meu sangue que é dado por vós. Pode ser que através da ceia desse dia, toda maldição seja quebrada, maldição familiar, maldição hereditária, maldição de palavras, maldição por olhar, por encantamento, que você é livre. Eu digo, pela autoridade me dada pelos céus, que você é livre para viver o que Deus tem para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja um mantenedor do ministério ou um ofertante. Nós ajudamos tantas pessoas mensalmente no Brasil e você pode fazer parte desta corrente do bem. O Ministério do Bem, que abençoa não somente levando a palavra, mas também o alimento. Seja um mantenedor pelo Banco Santander, agência 0108, conta 13007019, dígito 4. CNPJ e Pix 40-358-687, 1000 Cante a música Hoje Eu Tenho um Pai, 3 vezes em família, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. O que é, Bispa Virgínia?